que isso acontece tanto na nossa cultura brasileira? Igual o senhor acabou de comentar, né? A pessoa não entende os benefícios, igual o senhor falou. O que te paga não é a pessoa que te contrata, é os benefícios que ela tem com todo o trabalho de vocês de análise e vai melhorando determinados setores que vai dar rentabilidade para a pessoa. Por que não sei se posso dizer um preconceito, mas por que essa falta de comunicação, essa falta mesmo até esse medo de quando você vai contratar uma questão de assessoria, eles têm esse medo de ser caro demais ou talvez, igual o Benê mesmo falou aqui, a questão do Sebrae, né, para o pequeno empreendedor ali. Igual para vocês, por que tem esse receio? De novo, são vários fatores. Um é esse preconceito de que o serviço jurídico ou de assessoria financeira, de gestão, de planejamento é muito caro, o que não é verdade. Não é verdade? Caro é tudo aquilo que eu não uso, que eu não aproveito, né? Por exemplo, no meu caso, uma camiseta regata, se ela custar R$50, para mim é muito caro, porque eu não vou usar, né? É o que não lhe dá resultado também, né? Não traz retorno. Não traz retorno. Isso é caro. Sim. Já se for uma camiseta mais folgada, eu vou usar com gosto, então pode ser que ela seja barata, mesmo que ela custe mais de R$50, né? Primeiro é isso. Mas outro ponto que eu já identifiquei na minha trajetória com o cliente, eu faço questão de entender. Uma das características que eu tenho no meu escritório é que eu faço questão de, inclusive, visitar o meu cliente na fazenda dele, para eu entender, para eu visualizar o que ele está produzindo, se há desperdício, se o recurso humano está bem aproveitado, se o recurso de máquina está bem aproveitado, se não está, porque realmente a gente tem essa preocupação de entregar melhoria, entregar resultado. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o produtor rural, que geralmente vem de uma origem, de um padrão muito rígido culturalmente, ele é honesto, é a regra, tá? É honesto, cumpridor das obrigações, ele tem vergonha do Bené chegar dentro das finanças dele e perceber que tem alguma coisa atrasada. Esse é um estigma que a gente tem que superar, tá? Porque essa vergonha é a situação, voltando para a analogia do Flávio, é a situação do homem que tem medo de visitar o urologista na idade correta. Tem vergonha de visitar. Verdade. É a mesma situação. Essa também é uma barreira a ser aproveitando esse gancho que você falou, tem também a questão de que a grande maioria dos produtores, eles começam familiar, pequeno, e ele vai tocando aquilo ali até enquanto consegue, né? E o negócio começa a crescer e vai se dando um jeito, né? Esse aspecto aí é muito importante, Flávio, porque a gente vê que à medida que vai crescendo, ele não imprime, não dá para generalizar, mas é um caso, um profissionalismo. Sim. Né? Aqui em Patos, por exemplo, a gente tem casos muito positivos, né, de produtor que começou pequeno e hoje tem uma empresa constituída, tudo muito organizado. Conhecido no Brasil inteiro. Exatamente. Mas nessas assessorias que a gente faz, a gente vê que é uma mistura do que é o negócio dele, o que é gastos da família, o que é gasto da fazenda, sabe? Misturado. Principalmente quando a gente fala que, no caso do produtor, muito de financiamento é feito em CPF, né? Não é pela empresa, né? Na verdade, a maioria dos casos dos pequenos não existe CNPJ. Não existe. Então, e que é benefício para eles, não é? No CNPJ? Não, no CPF. Não, depende. Ele tem que constituir uma empresa. Ele teria que constituir uma empresa. Tá, e aí exige um profissionalismo maior. Mas mesmo pequeno, ele tem mais benefícios sendo CNPJ, não é? Ou não? Não necessariamente. Não? Sério, gente? Tem questão de impostos, talvez, algumas coisas. Esse também não é um sapato que serve em qualquer pé. E sem contar que a gente vive num manicômio contábil, né? Tributário. Mas eu achava que, realmente, eu tinha na minha análise, achava que quando o cara virava CNPJ, ele tinha mais benefícios, tanto de empréstimo, quanto questão até de
de alguns benefícios. Então, isso não tem... Não necessariamente. Não necessariamente. A questão Bom é a saber. seguinte, Wellington, vou falar de agroindústria, né? Nós estamos falando de agronegócio, Sim, né? Isso. Você chega num determinado ponto que, como pessoa física, com o CPF, o negócio começa a ficar grande e complexo. Aí você tem que ir para o CPF, para você ter funcionário, para você pagar os impostos, etc. Entendeu? Então, passa a ter uma empresa. E aí que está. Muitas das vezes, ele mistura aquilo ali, né? Então, por exemplo, citando um exemplo que não é daqui de Faz Patos... um blender, né? Não é daqui de Patos, mas aconteceu. A gente fazer as análises, aí a gerente fala, olha aqui, ó, a empresa está desse jeito aqui. Mas só que é o seguinte, o produtor, que é o dono da empresa, ele é produtor também. Aí ele pega, recebe conta da empresa no CPF e dele. põe em máquina. Compra fertilizante. Você entendeu? Caramba. E aí, na hora que você vai fazer a análise, tá tudo misturado. Aí a empresa dele tá quebrada, só que ele aumentou o patrimônio dele em 10 vezes. Você entendeu? Ou seja, ele minou a empresa, mas a pessoa física tá bem. Então, é esse tipo de coisa que é muito importante que os nossos telespectadores que estão nos ouvindo aí tenham isso. É separar a CPF de CNPJ. Por quê? Caso contrário, às vezes ele está quebrado e não está sabendo. Você entendeu? Ou às vezes ele tem um negócio milionário muito bom e não está sabendo. Não está sabendo gerir. O produtor, isso é recorrente também. Sim. É comum chegar para a gente, o produtor que chega e fala, olha, a minha fazenda ela está negativa. Ela está negativa. Porém, lá dentro do que está esgotando o caixa da fazenda dele, tem o filho que está gastando... Está fazendo medicina. 10, 15 mil numa faculdade, mais 10 mil de cartão de crédito, mais isso, mais viagem, mais aquilo, e esse dinheiro está saindo todo da fazenda. Aí, para ele, o custo está maior do que o resultado. Sim. Quando você faz esse levantamento e faz esse diagnóstico, você percebe que a fazenda está muito lucrativa. O problema são os gastos pessoais que estão ali embutidos e numa confusão. Aí ele acha que talvez é a fazenda dele que está dando gasto demais, na verdade são eles mesmos. Não, a fazenda não está dando lucro, porque no final das contas está faltando dinheiro para a fazenda. Mas não, é porque separou ali, entendeu? Misturou, na verdade. Porque... Levando na analogia de uma piscina, você tem uma piscina com 2 ralos, aí você descobre que tem um terceiro ralo que não estava no projeto.